Oi, gente, tudo bom? Eu sou Luciana Fraga, professora de Língua Portuguesa e Redação, e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de regência verbal. Regência verbal nada mais é do que um processo em que um termo determinante, no nosso caso, o verbo, rege um outro termo determinado a ele. No caso, esse termo determinado vai receber o nome de objeto direto, objeto indireto ou ainda adjunto adverbial. Esses dois termos, termo regente e termo regido, vão estabelecer uma relação de subordinação entre si. Ou seja, o termo regente vai exigir que na oração exista um outro termo ligado a ele, o termo regido. E esse termo vai se ligar a este termo regente, ao verbo, através de uma preposição ou pela ausência desta preposição. Isso é regência verbal. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, só para a gente ilustrar um pouquinho essa relação de termo regente, termo regido, de subordinação. A gente tem aí a apresentação de uma orquestra e a gente tem um maestro, que é o termo regente. E temos os músicos, que seriam os termos regidos. Observe a ação do maestro em relação aos termos regidos, aos músicos. O maestro, cada movimento que ele faz, cada ação que ele realiza, ele comanda de uma forma diferente a orquestra que muda seu comportamento. Então, o nosso maestro seria o nosso termo regente, o nosso verbo. É ele quem comanda, quem dá as ordens, é quem diz o que vai acontecer. Enquanto os músicos representam o termo regido, eles vão obedecer e vão estar em função do nosso termo regente. E o termo regente é quem vai dizer se ele precisa ou não de uma preposição para ligar-se ao termo regido, ao complemento verbal, no caso objeto direto ou indireto, ou ao adjunto adverbial. Bom, nós vamos ver agora alguns verbos, né? Um mesmo verbo pode ter significados diferentes, né? Dependendo da situação na qual ele é empregado, do contexto onde a gente está utilizando esse verbo. Então, vamos ver, em primeiro lugar, o verbo agradar. A primeira definição que a gente tem do verbo agradar, o primeiro emprego desse verbo, é no sentido de fazer carinho, né? Com esse sentido, a gente emprega o verbo agradar como transitivo direto, ou seja, é um verbo que liga-se diretamente ao seu complemento, ele exige um complemento porque ele é transitivo, primeiro ponto. Segundo ponto, ele liga-se diretamente a este complemento, ou seja, sem uma preposição. Vejamos. Agrade o seu bichinho de estimação. Ele merece seu amor. Observa que eu tenho aqui o verbo agradar, agrade. E eu tenho o seu bichinho. O seu bichinho é o complemento, é o objeto direto do meu verbo transitivo direto. Entre agrade e o núcleo do objeto, que é bichinho, eu tenho aqui um artigo. Eu não tenho preposição entre esses núcleos. Logo, eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto. Ao passo que, se a gente pegar esse mesmo verbo agradar e empregá-lo em um outro contexto, no sentido de satisfazer ou de contentar, a gente muda o significado do verbo e muda a regência dele também. Nesse caso, a gente passa a ter um verbo transitivo indireto que exige a presença de uma preposição após o emprego do verbo. E essa preposição será a preposição a. Vamos ver. Não tente agradar a todos. Você não é uma coxinha. Veja bem, não tente agradar a. Observe que a é a preposição exigida pelo verbo agradar. Como é que eu sei que é a preposição exigida? Aqui eu tenho todos, um pronome indefinido no plural.
Se eu tenho um a antes dele, eu não posso ter um artigo. Esse a aqui, ele liga-se diretamente ao verbo agradar, certo? Então, verbo agradar com sentido de fazer carinho, transitivo direto. Verbo agradar com sentido de contentar, satisfazer, verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Além do verbo agradar, nós temos também o verbo aspirar nessa mesma situação de ser empregado em contextos diferentes com significados diferentes. Primeiro significado e primeiro emprego que a gente vai ver do verbo aspirar. No sentido de respirar, sorver um perfume, o ar. Nesse sentido, empregamos o verbo aspirar como um verbo transitivo direto, ou seja, eu preciso de um complemento para esse verbo e esse complemento é ligado diretamente ao verbo, sem preposição. Aspirava o cheiro desagradável que o tênis exalava. Observa, quem aspira, aspira algo. Aspirar no sentido de respirar, no sentido de sentir o perfume, capturar aquele ar. Ou seja, aspirar o cheiro. Aqui, cheiro é o meu objeto direto e ele está ligado diretamente ao verbo aspirar, ou seja, entre o meu verbo e o meu objeto, eu tenho somente a presença de um artigo, eu não tenho a presença de nenhuma preposição. Verbo transitivo direto, objeto direto. Agora, vamos ver o mesmo verbo aspirar com outro sentido. No sentido de pretender, desejar, veja como mudou o significado. Ele é empregado como transitivo indireto, ou seja, é um verbo que exige um complemento e esse complemento é ligado indiretamente. Se é ligado indiretamente, o que existe entre o verbo e o complemento? Uma preposição. Que preposição será esta? A preposição a. Eu aspirava a um cargo melhor. Então, capriche nos cantinhos. Aqui o verbo aspirar está no sentido de desejar, de almejar algo melhor para ele. Depois desse verbo, aspirava, aparece aqui a. Esse a é uma preposição. Preposição que está sendo empregada devido à exigência, devido à regência do verbo aspirar, com sentido de desejar. Então, quem aspira, aspira a algo. Aspira a quê? A um cargo melhor. Observa que logo depois desse a, aparece aqui um artigo indefinido. Se eu tenho aqui um artigo indefinido, esse a aqui, de forma alguma, poderá ser um artigo definido. Eu não tenho um artigo definido anteposto a um artigo indefinido. Não faz o menor sentido. Ou uso o artigo definido ou indefinido. Nesse caso, eu tenho aqui uma preposição ligada ao verbo aspirar. A preposição exigida pelo verbo aspirar. Logo, qual é a regência do verbo aspirar com sentido de desejar, almejar? Preposição a. Vamos para o próximo. Nós temos agora o verbo assistir. Ele é um verbo que pode ser empregado com diversos sentidos. Nós vamos estudar aqui 2 destes sentidos. O primeiro sentido será o verbo assistir com o sentido de socorrer, ajudar, auxiliar. A gente pode utilizar esse verbo, empregar esse verbo com esse sentido de ajudar, prestar socorro, prestar assistência, né? Dar ajuda a alguém. Neste caso, nós temos um verbo transitivo direto, ou seja, eu tenho um verbo que exige complemento e esse complemento é ligado diretamente, sem a preposição, tá? Os médicos assistiram o paciente. Um segundo sentido para o verbo assistir. Nesse segundo momento, a gente vai ver que o verbo assistir, ele é empregado no sentido de ver, observar. Com este sentido de ver, a gente tem uma nova regência. Quando a gente assiste a algo. O verbo assistir, com sentido de ver, ele exige a preposição a. Qual é a regência do verbo assistir com sentido de ver? Preposição a. Vejamos. Assistimos ao jogo em casa. Observa que a gente tem aqui ao. Ao é uma combinação, ou seja, a junção da preposição em com o artigo o. Por que eu falei combinação?
porque a união dessas duas palavras, a preposição mais o artigo, acontece a união, e eu não tenho alteração fonética. Eu não perco nem tem nenhuma mudança no som de nenhuma dessas duas palavras. Logo, tem uma combinação. Continuando nosso estudo sobre o verbo assistir, com o sentido de ver, é necessário que haja uma preocupação, pois o que ocorre? Muitas vezes, na oralidade, a gente tem uma flexibilidade maior e a gente acaba empregando a regência inadequada, que não está de acordo com a norma culta, o padrão culto da língua. Porém, quando a gente parte para o campo da escrita, a gente precisa ter uma preocupação maior com essa questão da regência. E o que acontece? Observa bem, eu tenho aqui uma tirinha, Calvin e Haroldo, uma tirinha muito popular, e nessa tirinha a gente tem a seguinte estrutura. Era uma vez. Espere, o que foi? Esse livro foi um best-seller? O autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Esse livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo? Observe essa última frase aqui. Podemos assistir ao vídeo? Aqui o verbo assistir está empregado com o sentido de ver e quem assiste, assiste a. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui. Eu peguei também uma tirinha do Calvin e Haroldo e olha bem, aqui já está logo no início, né? Posso assistir o filme Chacina no Baile de Formatura na TV? Não. E aí continua a história, mas a gente tem que se prender nesse momento. Olha bem a regência do verbo aqui, o emprego. Posso assistir o filme. Aqui a gente tem o verbo assistir, com o mesmo sentido de ver da primeira tirinha. Porém, aqui, na hora de escrever, foi grafado, né, foi escrito da maneira inadequada. A regência verbal aqui não está de acordo com a norma padrão. Nesse caso aqui, o verbo custar, ele vai ser intransitivo, não tem um complemento, não tem um objeto nem direto nem indireto, no sentido de ter determinado valor ou preço. Neste caso, ele precisa ser acompanhado de uma adjunta adverbial. Vejamos. Frutas e verduras não deveriam custar muito. Observa que eu tenho um verbo custar com o sentido de valor, preço, e após esse verbo eu emprego um adjunto adverbial, muito. Nesse caso, eu não tenho aqui, entre o meu verbo e o adjunto adverbial, que aparece depois dele, preposição alguma. Ou seja, neste caso, qual é a regência? Não tem preposição, ok? Segundo sentido que a gente vai ver aqui em relação ao verbo custar. Quando este verbo tem o sentido de ser difícil, algo penoso, que crie dificuldade. Nesse sentido, a gente tem um verbo transitivo indireto, ou seja, eu tenho um verbo que exige um complemento e esse complemento será ligado indiretamente ao seu verbo. Indiretamente quer dizer que ele tem uma preposição. Custou a quem? A mim. Observa que me é um pronome oblíquo. Pronomes oblíquos exercem função de objeto direto ou indireto. No caso, a gente vai ter aqui um objeto indireto, visto que o verbo custar, no sentido de ser difícil e penoso, é um verbo transitivo indireto, exige uma preposição. Qual é a preposição exigida por esse verbo? A preposição é a preposição a. Custou a quem? A mim. Então, se eu substituir o pronome oblíquo me pelo pronome oblíquo mim, observa que antes do pronome oblíquo mim surge a preposição a. Essa preposição está ligada ao verbo custar. É a preposição exigida pelo verbo custar. Agora falando do verbo implicar, ainda nessa ideia de um mesmo verbo ter
significados diferentes, sentidos diferentes, dependendo do contexto em que ele é empregado. Bom, ele vai ser empregado como transitivo direto em dois sentidos diferentes. Primeiro sentido, que é um verbo transitivo indireto, a gente tem aqui no sentido de dar a entender, fazer, supor ou ainda pressupor, né? Suas atitudes implicavam um firme propósito, ou seja, suas atitudes davam a entender, as suas atitudes pressupunham um firme propósito. Implicavam o quê? Um firme propósito. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto e tenho aqui um objeto direto. Um artigo, firme propósito, firme aqui é adjetivo e propósito é o núcleo do meu objeto. Então, entre o verbo implicavam e o núcleo do objeto, eu tenho um artigo e eu tenho um adjetivo. Segunda situação na qual o verbo implicar ainda é um verbo transitivo direto. Quando ele tiver o sentido de ter como consequência, trazer como uma consequência, acarretar algo, provocar algo. Então, veja bem, liberdade de escolha implica amadurecimento político de um povo. Observe que o implica, aqui um verbo implicar, ele tem a ideia de traz consequência, amadurecimento. Certo? Então, liberdade de escolha implica amadurecimento político. Implica algo. Traz como consequência algo. Um verbo transitivo direto com objeto direto. Agora, uma segunda situação, ainda do verbo implicar. Só que nesse momento a gente vai ver esse verbo sendo empregado como um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, esse verbo vai exigir dois complementos distintos, um objeto ligado diretamente a ele e um outro objeto ligado indiretamente, através de uma preposição. Nesse caso, o verbo vai ter o significado de comprometer, envolver. Então, implicaram aquele jornalista em questões econômicas. Implicaram o quê? Aquele jornalista. Em que? Em situações econômicas. Então, o primeiro objeto, aquele jornalista, observe que é ligado diretamente ao verbo implicar. Verbo transitivo direto, um objeto direto. Mas esse verbo transitivo direto também tem que ter um objeto indireto. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto, bitransitivo. E está aqui, ó, o segundo complemento dele. Em questões econômicas. Implicaram em que? Então, eu preciso de dois complementos. E no complemento indireto, esse verbo exige a preposição em. Objeto direto, aquele jornalista, e objeto indireto em questões econômicas. Observe aqui a preposição. Bom, vamos observar o seguinte. Quando eu tenho esse mesmo verbo implicar, no sentido de antipatizar, de ter implicância, ele é transitivo indireto. Mas aí a regência vai mudar. Eu vou ter a preposição com. Observa bem. Implicava com quem não trabalhasse arduamente. Nesse sentido, o sentido é de antipatizar, de ter implicância. Então, neste sentido, ele vai exigir preposição, verbo transitivo indireto. Agora, a preposição vai ser com. Houve uma alteração na preposição utilizada aí. Por quê? Porque eu mudei o significado do meu verbo. Foi empregado em outro contexto com outro significado. Agora a gente vai entrar num outro campo, né? A gente vai falar de verbos ainda, claro. A gente vai falar de regência verbal ainda, claro. Mas são verbos que merecem assim, uma atenção especial. Porque muitas vezes nós acabamos cometendo equívocos em relação à regência deles, né? Primeiro verbo namorar. Gente, o verbo namorar é um verbo transitivo direto, ou seja, o verbo namorar exige um complemento ligado diretamente a ele, sem preposição. Não há preposição. Então, sim, positivo. Preste atenção nesse trechinho aqui da música do Seu Jorge que vocês certamente conhecem. Eu não vou cantar porque se eu cantar vocês vão ficar encantados comigo, vão querer que eu cante toda a aula para vocês. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Mina maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Presta atenção aqui, ó. Tô namorando. Galera, quem namora, namora alguém.
Tô namorando aquela mina. Olha como o seu Jorge empregou corretamente, indiscutivelmente, de forma adequada, a regência do verbo namorar. Namorando aquela mina. Não tenho aqui preposição entre o verbo namorar e o núcleo do objeto mina. O que aparece aqui é simplesmente um pronome demonstrativo. Então, a ligação é direta entre verbo e complemento. Mas olha como muitas vezes nós utilizamos o verbo namorar e utilizamos de maneira inadequada essa regência, né? Estou namorando com aquele cara. Observa que a gente costuma colocar a preposição com. Se eu tô namorando com aquele cara, é isso aqui que eu tô fazendo. Eu estou com o meu namorado e existe uma terceira pessoa ali segurando vela. Existe uma terceira pessoa ali que não está participando do nosso namoro, mas está junto da gente. Então, nesse caso aí, quando eu falo tô namorando com aquele cara, se o seu Jorge tivesse falado, ele não falou, mas se ele tivesse falado tô namorando com aquela mina, ou seja, ele estaria namorando com alguém e a mina estaria ali junto do casal. Então, a gente tem que ficar atento a essa construção, né? A gente precisa ficar atento à regência verbal. Nesse caso aí, o verbo namorar é um transitivo direto sem preposição com. Não utilizamos a preposição com, senão a gente muda o sentido do verbo, tá? Bom, agora a gente vai falar do verbo preferir. O verbo preferir é um verbo que exige dois complementos. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele é um verbo que exige um complemento direto, um objeto direto e um objeto indireto. E quando esse objeto indireto aparece, a preposição que vai trabalhar junto com esse verbo, o verbo preferir, é a preposição a, sempre. Veja bem, prefiro teatro a cinema. Gente, quem prefere uma coisa a outra. Eu prefiro teatro a cinema. Observa aqui a preposiçãozinha, que é a preposição a exigida pelo verbo preferir. Ok? Agora, uma dica, tá? Quando a gente vai empregar esse verbo dentro de uma linguagem formal, a gente não deve utilizar expressões que vão reforçar essa ideia de preferência. Expressões do tipo mais, muito mais, 1000 vezes, tipo prefiro mais teatro a cinema. Se você prefere, claro que é mais, certo? Então, essa expressão mais, 1000 vezes, muito mais, seria redundante. A gente não utiliza. Então, vamos lá. O verbo pagar. O verbo pagar é um verbo curioso, né? A gente tem que pagar. A gente não pode esquecer de pagar nossas dívidas, nossas contas. Mas o verbo pagar, ele tem uma curiosidade, tem um aspecto interessante. Veja bem, ele pode ser um verbo transitivo direto. Nesse caso, ele será direto quando a palavra, né, o complemento dele denote algo. Então, nesse caso, se o meu complemento é algo, eu tenho o verbo transitivo direto, objeto direto. Observa aqui, ela pagou a conta do restaurante. A conta, objeto direto. Agora, se no lugar de algo eu tiver uma pessoa como termo regido, a regência é alterada. Aí eu passo a ter a preposição a entre o verbo e o núcleo do objeto. Veja, ela pagou ao comerciante. Eu tenho aqui preposição a mais o artigo o. Preposição exigida pelo verbo pagar, porque eu tenho aqui, como complemento, uma pessoa, o comerciante. Agora a gente vai ver outros verbos que também são importantes, saindo desse campo, né, desse emprego que muitas vezes a gente confunde a regência. Mas a gente tem os verbos lembrar e esquecer, que são bem interessantes, né? Ele esqueceu o livro na sala. Quem esquece, esquece algo. Ok. A garota lembrou a matéria da prova. Quem lembra, lembra algo. Verbo transitivo direto, objeto direto. Porém, se esses verbos, tanto esquecer como lembrar, forem empregados como verbos pronominais, ele deixa de ser um verbo transitivo direto e passa a ser um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição de. Ela se esqueceu do livro. Observe que eu tenho aqui o pronome se. Portanto, eu preciso da preposição de. Do, gente, é uma contração, preposição de, mais artigo o, tem aí a contração.
Diferente da combinação que nós falamos anteriormente, onde não há alteração fonética. Nesse caso aqui, há uma alteração fonética. D mais O som do E desaparece e fica somente o som da vogal O. Logo, eu tenho uma contração. Lembrou-se de tudo ontem. Observa que eu tenho aqui lembrou mais o pronome ser, exigindo a preposição de. Nesse caso, verbo transitivo indireto com a preposição de. Verbo chegar. O verbo chegar, ele é um verbo muito peculiar, ele é um verbo muito interessante e que entra lá muito próximo, né, ao verbo assistir devido à linguagem oral, ao coloquialismo. Quem chega, chega a algum lugar. A gente vai utilizar a preposição a quando o verbo chegar estiver junto de uma expressão locativa. O que seria uma expressão locativa? Uma expressão que me dê ideia de lugar, de local. O que a gente não pode fazer e o que a gente faz com frequência, né? Oba, estou com sorte. Consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. Ao invés de empregar a preposição a, como exige o verbo chegar quando está acompanhado de uma expressão locativa, geralmente empregamos com a preposição em. Quem chega, chega a algum lugar. Vamos voltar lá. Na oralidade, é muito comum a gente utilizar chegar em, mas isso fica lá no campo da oralidade. No coloquialismo, no nosso dia a dia, a gente vai escrever, ou quando é necessário empregar um padrão formal, a gente precisa empregar o verbo chegar com a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Então, verbo chegar com expressão locativa, utilizamos a preposição a. Veja aqui, o que nós devemos fazer, né? Conseguir chegar a casa. Observa, quem chega, chega a algum lugar. Preposição a. Esse é o correto. Aqui a gente está falando de expressão locativa, porque existe, sim, o emprego da preposição em junto do verbo chegar. Porém, quando a gente utiliza esse verbo junto a uma expressão indicadora de tempo, veja bem, chegamos na hora certa. Observe que esse na é uma contração. Preposição em mais artigo a. Na, tá? Preposição em mais o artigo a. Contração na. Nesse caso, sim, a gente utiliza aqui a preposição em. Por quê? Porque eu tenho uma expressão indicadora de tempo. Resumindo, verbo chegar com expressão locativa, preposição a. Verbo chegar com expressão indicadora de tempo, preposição em. Fechou, não tem mais dúvida a respeito do emprego. Então, quem chega, chega a algum lugar. Cheguei à casa, cheguei à escola, cheguei ao shopping, cheguei à praia, ok? Chega a, expressão locativa. Chega em, expressão indicadora de tempo. Chegamos na hora. Então, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda, entre em contato com o professor de vocês, que eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em retirar as dúvidas que ainda ficaram, tá bom?